Eu sempre acreditei que o silêncio era a resposta mais elegante para o caos, mas nunca imaginei que ele se tornaria a minha arma mais letal. Faltava exatamente um mês para o meu casamento, quando a minha vida, milimetricamente organizada, foi virada do avesso. Era uma tarde de terça-feira, daquelas cinzentas e úmidas que fazem os ossos doerem. Eu voltava do escritório de tradução. Sou tradutora de literatura técnica e clássica, um trabalho que exige isolamento e silêncio, duas coisas que eu valorizava acima de tudo. Carregava duas sacolas de compras, com itens para o jantar que planejava fazer para John. Estávamos juntos há 3 anos e, embora o nosso relacionamento tivesse os seus altos e baixos, eu sentia que havíamos encontrado um equilíbrio. Ou, pelo menos, era o que a minha ingenuidade me permitia acreditar. Ao chegar à porta do meu apartamento, e faço questão de enfatizar o pronome possessivo, pois aquele imóvel foi comprado com o dinheiro da herança da minha avó, e com anos de poupança, muito antes de John entrar na minha vida. Inseri a chave na fechadura. Ela entrou, mas não girou. Tentei novamente, forçando levemente, pensando que talvez a umidade tivesse emperrado o mecanismo. Nada. O metal estava rígido, imóvel. Afastei-me um passo, confusa, e olhei para o número na porta. 304. Estava no andar certo. O tapete de boas-vindas era o meu. Mas a fechadura brilhava, nova e dourada. Um contraste vulgar com a maçaneta de bronze envelhecido que eu escolhera anos atrás. Antes que eu pudesse processar o absurdo da situação ou pegar o meu telemóvel para ligar a um chaveiro, a porta se abriu. Não foi John quem apareceu. Foi Lorena, a minha futura sogra. Ela estava parada ali, bloqueando a entrada do meu santuário, vestida com um roupão de seda que eu reconheci imediatamente. Era o meu roupão. Aquele que eu usava apenas em ocasiões especiais, para me sentir confortável depois de um banho longo. Ela segurava uma xícara de chá, da minha coleção de porcelana delicada, e me olhou de cima a baixo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Era um sorriso de proprietária, não de visita. Lorena nem se deu ao trabalho de me cumprimentar adequadamente. Ela apenas comentou, com aquele tom de voz arrastado e falsamente doce, que eu havia chegado cedo demais e que isso atrapalhava a organização que elas estavam fazendo. Eu fiquei paralisada. Perguntei com a voz trêmula o que estava acontecendo e por que a minha chave não funcionava. Ela tomou um gole do chá, calmamente, e explicou que achou por bem trocar as fechaduras por uma questão de segurança, já que agora aquele apartamento seria o lar oficial da família do filho dela. Segundo ela, a segurança anterior era precária e indigna de alguém com o sobrenome deles. Tentei entrar, mas ela não se moveu. Pelo vão, vi Paula, a minha cunhada, deitada no meu sofá de linho cru, com os pés descalços apoiados sobre a mesa de centro de vidro. Paula folheava uma das minhas revistas de arte, com um desinteresse palpável. Forcei a minha entrada, passando pelo corpo robusto de Lorena, e o cheiro me atingiu. O meu apartamento, que sempre cheirava a lavanda e cera de madeira antiga, agora exalava um perfume doce e enjoativo, uma mistura barata de baunilha e almíscar que elas usavam em excesso. Perguntei onde estava John. Paula, sem tirar os olhos da revista, disse que o irmão tinha saído para resolver coisas de homem e que eu não deveria incomodá-lo com histeria. A palavra histeria saiu da boca dela como um projétil. Ela completou dizendo que eu deveria agradecer, pois elas estavam ali para me ajudar a transformar aquele lugar frio em um lar de verdade antes do casamento. Olhei ao redor. Ajudar era um eufemismo cruel. Os meus quadros minimalistas, que eu trouxera de viagens à Europa, haviam sido retirados das paredes e estavam empilhados num canto, como lixo à espera de remoção. No lugar deles, elas haviam pendurado tapeçarias de cores berrantes, que não combinavam em nada com a decoração sóbria do ambiente. Virei-me para Lorena, sentindo o sangue pulsar nas têmporas, e disse que aquilo era a minha casa e que elas não tinham o direito de tocar em nada, muito menos trocar as fechaduras. Lorena riu. Foi uma risada seca, curta. Ela colocou a xícara na estante, sem usar o porta-copos, deixando uma marca úmida na madeira, e veio até mim. Com uma calma aterrorizante, ela me disse que,
Quando eu aceitei me casar com o filho dela, aceitei me tornar parte do clã. E que na família dela não existia meu ou seu, existia o que era melhor para o homem da casa. E o melhor para John, segundo ela, era ter a mãe e a irmã por perto para garantir que ele fosse bem cuidado, já que eu, com a minha dedicação excessiva aos livros e traduções, claramente não tinha a vocação doméstica necessária para fazê-lo feliz. Ela fez questão de deixar claro que, para ela, eu ocupava um espaço que não merecia. Disse que eu era uma mulherzinha sem sal, sem graça, e que John estava fazendo um favor enorme ao me dar um sobrenome respeitável, pois, de onde eu vinha, não havia nada além de mediocridade. Aquilo foi o primeiro golpe profundo. Eu vim de uma família simples, sim, mas de trabalhadores honestos que me ensinaram o valor de cada centavo. Tudo o que eu tinha ali era fruto do meu esforço. Mas para Lorena e Paula, o meu esforço era invisível. Para elas, eu era apenas um acessório temporário na vida do príncipe delas. Tentei argumentar. Disse que chamaria a polícia se elas não me entregassem as novas chaves imediatamente. Paula finalmente se levantou do sofá. Ela caminhou até mim, invadindo-se o meu espaço pessoal, e sussurrou que eu poderia chamar quem eu quisesse, mas que John ficaria muito decepcionado se eu criasse um escândalo policial com a própria família dele um mês antes do casamento. Ela insinuou que John estava cansado do meu temperamento difícil e que, se eu forçasse a barra, talvez não houvesse casamento nenhum. Naquele momento, a porta se abriu novamente. Era John. O meu coração disparou de alívio momentâneo. Corri até ele, esperando que ele visse a insanidade da situação. Comecei a explicar, atropelando as palavras, que a mãe e a irmã dele tinham trocado as fechaduras, que estavam mexendo nas minhas coisas, que me trataram como uma intrusa. John suspirou. Não foi um suspiro de indignação contra elas, mas de cansaço contra mim. Ele soltou a pasta de trabalho no chão, beijou a testa da mãe, acenou para a irmã e só então olhou para mim. Ele disse, com uma voz monótona, que eu estava exagerando. Explicou que a mãe estava se sentindo muito sozinha na casa antiga, que o bairro delas estava perigoso e que ele havia sugerido que elas passassem um tempo conosco, antes do casamento, para nos adaptarmos à convivência. Sobre as chaves, ele deu de ombros e disse que a mãe apenas queria se sentir segura e que eu não deveria ser tão apegada a detalhes materiais. Eu olhei para ele, incrédula. Perguntei se ele entendia que aquele apartamento era meu, que a escritura estava apenas no meu nome. Foi então que Lorena interveio. Ela colocou a mão no ombro do filho e disse, com aquela voz mansa de cobra, que era triste ver como eu era mesquinha. Disse que dinheiro e escrituras não valiam nada comparados ao amor de família, e que eu estava provando, naquele exato momento, que não tinha coração. Ela comentou que eu parecia uma daquelas mulheres amargas que envelhecem sozinhas, abraçadas a bens materiais. John concordou com a mãe. Ele me olhou com desdém e disse que esperava mais generosidade da minha parte. Disse que, se eu quisesse ser a esposa dele, teria que aprender a respeitar a mãe dele, como a matriarca que ela era. E encerrou o assunto, dizendo que estava com fome, e perguntou o que eu tinha trazido para o jantar, já que a mãe estava cansada da mudança e não poderia cozinhar. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Não foi o coração, foi algo mais estrutural. Foi a confiança. Eu fui para a cozinha, mecanicamente, com as sacolas ainda nas mãos. Enquanto eu cortava os legumes, ouvia as risadas vindas da sala. Elas estavam zombando de mim. Paula comentava alto, para que eu ouvisse, que não entendia o que John via em mim, que eu era pálida demais, magra demais, sem curvas, sem vida. Lorena respondia que homens inteligentes às vezes cometiam erros estúpidos, mas que elas estavam ali para corrigir o curso das coisas. Naquela noite, descobri que elas haviam ocupado o meu quarto. O quarto principal, a suíte que eu decorei com tanto cuidado. Quando tentei entrar para pegar o meu pijama, encontrei as malas delas abertas sobre a minha cama. As minhas roupas, que ficavam no closet, haviam sido retiradas e jogadas dentro de sacos de lixo pretos, amontoados num canto do corredor. Perguntei a John onde iríamos dormir. Ele, já deitado na cama que era minha, ao lado de um colchão inflável onde a irmã dormiria,
Sim, elas transformaram o meu quarto num acampamento familiar. Disse que eu poderia ficar no quarto de hóspedes, que era o meu escritório, mas que ele dormiria ali, com a mãe e a irmã, porque elas precisavam se sentir acolhidas na primeira noite. Ele disse que eu estava com uma energia muito pesada e que seria melhor eu ficar sozinha para refletir sobre o meu egoísmo. Fui para o escritório. O quarto era pequeno, cercado pelos meus livros. Fechei a porta e, pela primeira vez, não chorei. Sentei-me na cadeira e fiquei olhando para o nada. A humilhação queimava na minha pele como ácido. Elas me tiraram do meu quarto, da minha casa, da minha dignidade. E o homem que jurou me amar estava lá dentro, rindo com elas. Os dias seguintes foram uma tortura lenta e calculada. Elas não apenas invadiram o espaço físico, elas invadiram a minha mente. Lorena assumiu o comando da cozinha. Ela criticava tudo o que eu comprava. Dizia que os meus ingredientes eram de gente fresca e que comida de verdade se fazia com gordura e sustância. Ela jogou fora os meus chás importados e encheu os armários com produtos industrializados e baratos, alegando que eu gastava dinheiro à toa. Paula, por sua vez, transformou o banheiro social no seu spa particular. Os meus cremes caros, que eu economizava para usar, desapareceram em 2 dias. Certa manhã, encontrei o frasco do meu perfume favorito, um vidro de cristal que custava quase meio salário mínimo, quebrado no chão. Paula disse que escorregou da mão dela porque o vidro era bobo e liso demais. E riu, dizendo que o cheiro nem era tão bom assim, que cheirava a coisa velha. Ela disse que eu deveria agradecer por ela ter quebrado, pois assim eu poderia comprar algo que prestasse. Algo mais jovial, já que eu tinha essa aura de bibliotecária mal amada. Mas o pior ainda estava por vir. Cerca de 2 semanas após a invasão, cheguei em casa mais cedo. A chave nova, que John finalmente me dera uma cópia depois de eu implorar, girou na fechadura. A casa estava silenciosa. Entrei e vi Paula em frente ao espelho grande do corredor. Ela estava vestida para sair. Usava um vestido preto justo que eu nunca tinha visto, mas o que me chamou a atenção não foi a roupa. Foi o que estava no pescoço dela. Brilhando contra a pele bronzeada de Paula, estava o colar de ametistas da minha avó. Aquela joia não era apenas cara. Era a única lembrança física que eu tinha da mulher que me criou. Eu o mantinha guardado num cofre fundo falso no meu armário, dentro de uma caixa de veludo azul. Era sagrado para mim. Eu só o usaria no dia do meu casamento. O ar sumiu dos meus pulmões. O meu corpo ficou gelado. Caminhei até ela, os meus passos abafados pelo tapete que elas ainda não tinham conseguido tirar. Quando Paula me viu pelo reflexo, ela não se assustou. Ela não tentou esconder. Pelo contrário, ela ergueu o queixo e ajeitou a pedra central, admirando-se. Perguntei, com uma voz que soou estranha aos meus próprios ouvidos, o que ela estava fazendo com o colar da minha avó. Paula virou-se lentamente. Ela sorriu, um sorriso predatório, e disse que achou a caixinha velha escondida no meio das minhas tralhas, e pensou que seria um desperdício deixar algo tão bonito mofando no escuro. Ela disse que John havia comentado que eu nunca usava joias, então ela assumiu que eu não me importava. Ela teve a audácia de dizer que a joia ficava muito melhor nela do que jamais ficaria em mim. Disse que as ametistas precisavam de pele viva e quente para brilhar, e que a minha pele era pálida e sem graça, como a de um cadáver. Comentou que eu não tinha o porte nem a elegância para carregar uma peça daquelas, e que eu parecia uma criança brincando com as coisas da mãe quando tentava ser sofisticada. Exigi que ela tirasse o colar imediatamente. Avancei um passo. Foi então que Lorena surgiu da cozinha, limpando as mãos num pano de prato encardido. Ao ver a cena, ela se colocou entre mim e a filha. Lorena disse que eu estava sendo ridícula novamente. Falou que família compartilha tudo e que se eu fosse uma boa cunhada, ficaria feliz em ver a Paula tão bonita. Lorena disse que eu era uma materialista mesquinha, apegada a pedras frias, enquanto desrespeitava as pessoas de carne e osso. Ela olhou para mim com um desprezo tão profundo que senti como se tivesse levado um tapa. Disse que eu deveria ter vergonha da minha ganância e que, se a minha avó fosse viva, teria vergonha da mulher egoísta em que me tornei. Eu olhei para elas. Mãe e filha,
unidas na crueldade, blindadas pela certeza de que John sempre ficaria do lado delas. Eu sabia que, se eu tentasse arrancar aquele colar à força, elas fariam um escândalo. Diriam a John que eu as agredi. John acreditaria nelas. Ele sempre acreditava. Lorena continuou, dizendo que o colar ficaria com Paula por enquanto, pois ela tinha um encontro importante naquela noite e precisava impressionar. Disse que depois, se eu me comportasse bem e parasse com essa cara de vítima, talvez elas me devolvessem. Ou talvez não, já que eu claramente não dava valor às coisas bonitas. Naquele momento, algo mudou. A raiva quente e explosiva que eu sentia evaporou, dando lugar a um frio absoluto. Um gelo polar tomou conta do meu peito. Eu percebi que gritar não adiantava. Chorar só as divertia. Argumentar com John era inútil. Eu estava sozinha. Completamente sozinha num apartamento que eu paguei, vendo a minha herança ser roubada e usada como adorno por uma mulher que me odiava. Respirei fundo. Soltei o ar devagar. Olhei para o colar no pescoço de Paula uma última vez. Sorri. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas foi o suficiente para deixá-las confusas por um milésimo de segundo. Disse a elas, com uma voz calma e controlada, que elas tinham razão. Disse que o colar realmente ficava muito bem nela e que ela deveria aproveitá-lo naquela noite. Paula piscou, surpresa com a minha rendição repentina. Lorena estreitou os olhos, desconfiada, mas logo relaxou, convencida de que tinha finalmente quebrado o meu espírito. Ela disse que era bom ver que eu estava finalmente aprendendo o meu lugar e que, com o tempo, eu poderia até me tornar uma nora aceitável, se continuasse obedecendo. Dei as costas e fui para o quarto de hóspedes. Tranquei a porta, a única fechadura que elas ainda não tinham trocado, talvez por esquecimento ou por desprezo total por aquele cômodo. Sentei-me na cama e peguei o meu caderno de anotações. Minhas mãos não tremiam mais. A minha mente, treinada para traduzir textos complexos e encontrar significados ocultos, começou a trabalhar numa nova frequência. Eu não iria cancelar o casamento. Não iria expulsá-las agora. Isso seria muito pouco. Seria um alívio temporário, e elas sairiam por aí se fazendo de vítimas, difamando o meu nome, com John ao lado delas. Não. Eu precisava de mais. Eu precisava de uma destruição total. Elas queriam o meu apartamento? Elas queriam as minhas joias? Elas queriam controlar a minha vida? Eu deixaria que elas pensassem que tinham conseguido. Eu as alimentaria com a ilusão de poder até que estivessem gordas e satisfeitas, incapazes de se mover. Peguei a caneta e escrevi no topo da página: o plano. Ainda faltavam 2 semanas para o casamento. Tempo suficiente. Eu ia transformar a vida daquelas 3 pessoas num inferno, mas faria isso com tanta sutileza que, quando o chão se abrisse sob os pés delas, elas nem saberiam quem puxou a alavanca. Ouvi a porta da frente bater. Paula saiu com o meu colar. Lorena ligou a televisão no volume máximo na sala, tomando posse do meu espaço sonoro. Fechei os olhos e visualizei o futuro. Não o futuro de noiva feliz que eu sonhava meses atrás, mas um futuro novo, forjado no fogo da humilhação que eu acabara de sofrer. Eu não era mais a Emma, a tradutora pacata. Eu era alguém que tinha sido roubada dentro da própria casa e que agora cobraria juros altíssimos. A vingança já estava decidida. E seria uma obra de arte. A estratégia do silêncio, embora eficaz para a preservação da minha sanidade, cobrava um preço alto. Nos dias que se seguiram à tomada do meu colar de ametistas, o meu apartamento transformou-se num palco de horrores domésticos, onde eu desempenhava o papel de espectadora cativa e, ocasionalmente, de serva tolerada. Faltavam apenas 2 semanas para o casamento. O que deveria ser um período de antecipação alegre tornou-se uma contagem regressiva para o meu apocalipse pessoal. Eu mantinha o meu caderno de anotações, o livro do plano, como passei a chamá-lo mentalmente, escondido sob uma tábua solta no assoalho do meu escritório. O único lugar onde a curiosidade invasiva de Lorena e Paula ainda não tinha chegado completamente. A rotina da casa foi alterada para servir aos caprichos delas. Lorena decidiu que o meu horário de trabalho era uma ofensa ao funcionamento do lar.
Como eu trabalhava em casa traduzindo tomos complexos de literatura russa e alemã, ela assumiu que eu estava apenas brincando de ler. Numa quarta-feira de manhã, acordei com o som ensurdecedor de um aspirador de pó batendo violentamente contra a porta do meu escritório, onde eu dormia num sofá-cama desconfortável. Ao abrir a porta, deparei-me com Lorena. Ela não estava limpando. Estava fazendo uma declaração de guerra sonora. Ela desligou o aparelho com um movimento brusco e me olhou com aquele desprezo que já se tornara a sua expressão padrão. Disse que eu precisava sair daquele quarto imediatamente, porque ela precisava arejar o cheiro de mofo que eu exalava. Segundo ela, pessoas que passam o dia inteiro trancadas com livros adquirem um odor de velhice e fracasso. E ela não queria que a casa do filho dela ficasse impregnada com essa energia estagnada. Tentei explicar que tinha um prazo urgente, a entrega da tradução de um clássico do século XIX para uma editora importante. Lorena riu. Foi uma gargalhada feia, gutural. Ela disse que o meu trabalhinho não pagava nem a conta de luz que eu gastava e que, se eu quisesse ser útil, deveria ir ao mercado comprar carne de verdade, pois estava farta das minhas saladas e legumes insossos. Ela me chamou de desnutrida emocional e disse que uma mulher que não alimenta bem o seu homem não merece ter um teto sobre a cabeça. Engoli a resposta seca que se formou na minha garganta. Peguei a lista de compras que ela me estendeu. Uma lista repleta de itens caros e supérfluos que eu jamais compraria. E saí. Enquanto eu caminhava pelos corredores do supermercado, a raiva fria dentro de mim solidificava-se. Eu não estava apenas comprando comida. Estava comprando tempo. Cada insulto era anotado na minha mente. Cada humilhação era combustível para o incêndio que eu planejava iniciar. Quando voltei, carregada de sacolas pesadas que cortavam a circulação dos meus dedos, encontrei uma cena que quase me fez perder o controle que eu vinha cultivando com tanto esforço. Paula estava na sala de estar. Ela havia arrastado a minha mesa de trabalho, uma peça de carvalho maciço que pertenceu ao meu avô, para o centro da sala, e a estava usando como apoio para pintar as unhas dos pés. Mas não era isso o pior. O pior era o que ela estava usando para proteger a madeira do esmalte vermelho sangue. Espalhadas sob os pés dela, manchadas de acetona e respingos vermelhos, estavam as páginas do meu manuscrito. O trabalho de meses. A tradução finalizada que eu deveria enviar em 2 dias. Soltei as sacolas no chão. O barulho de vidro quebrando lá dentro, provavelmente o azeite caro que Lorena exigiu, foi o único som que consegui produzir. Corri até a mesa, sentindo o ar fugir dos meus pulmões. Paula levantou os olhos, entediada, com o pincel de esmalte suspenso no ar. Ela perguntou por que eu estava fazendo aquela cara de enterro. Perguntei, com a voz embargada, o que ela tinha feito com o meu trabalho. Paula olhou para os papéis sob os pés dela, como se fossem lixo. Ela disse que encontrou aquela pilha de papelada entulhando a mesa e achou que fosse rascunho velho, já que estava tudo riscado e cheio de anotações. Disse que me fez um favor ao reciclar aquilo como forro de mesa, pois assim eu não precisaria gastar com jornais. Ela teve a crueldade de acrescentar que, de qualquer forma, ninguém lia aquelas porcarias chatas que eu escrevia e que eu deveria arranjar um emprego de verdade, algo que servisse para alguma coisa, como ser recepcionista ou atendente, onde pelo menos eu poderia aprender a sorrir e ser mais agradável visualmente. Chamou-me de parasita intelectual e disse que John vivia reclamando que eu passava mais tempo com os meus dicionários do que cuidando dele. Recolhi as páginas, as minhas mãos tremiam tanto que rasguei algumas folhas na pressa. O cheiro de acetona era nauseante. O trabalho estava arruinado. Meses de dedicação, de nuances linguísticas, de esforço mental, tudo destruído pela futilidade de uma mulher que nunca trabalhou um dia na vida. John chegou naquele momento. Ele viu o azeite escorrendo pelas sacolas no chão. Viu a irmã com os pés em cima da mesa e viu-me segurando os papéis manchados, com lágrimas de ódio nos olhos. A reação dele foi o golpe final na pouca esperança que eu ainda nutria sobre o caráter dele. John não perguntou sobre o meu trabalho. Ele olhou para o chão sujo de azeite e suspirou, irritado. Ele disse que eu era um desastre ambulante. Reclamou que agora o chão ficaria engordurado
e que a mãe dele, que tinha problemas no joelho, poderia escorregar e se machucar por causa da minha incompetência. Tentei mostrar os papéis. Tentei dizer que Paula tinha destruído a minha fonte de renda. John abanou a mão, dispensando o assunto. Ele disse que eu poderia imprimir tudo de novo e que eu estava fazendo drama por causa de papel. Disse que a irmã dele estava apenas se cuidando para ficar bonita no nosso casamento e que eu deveria parar de ser tão invejosa da beleza e da juventude dela. Ele olhou-me nos olhos e disse, com uma frieza que me gelou a espinha, que estava começando a reconsiderar se eu tinha estrutura psicológica para ser esposa dele. Disse que eu era muito frágil, muito pequena para uma família forte como a dele, e que eu precisava endurecer se quisesse sobreviver ao lado deles. Naquela noite, enquanto limpava o azeite do chão de joelhos, sob o olhar fiscalizador de Lorena, que me indicava onde ainda estava pegajoso, tomei uma decisão crucial. Eu não iria apenas me vingar, eu iria aniquilá-los. Mas para isso, eles precisavam acreditar que tinham vencido completamente. Eles precisavam acreditar que eu estava quebrada, submissa, transformada na serva que eles tanto desejavam. Mudei a minha tática. Parei de reclamar. Parei de chorar na frente deles. Comecei a pedir desculpas. No dia seguinte, preparei um café da manhã farto. Coloquei a mesa com o que restava da minha louça não quebrada. Quando Lorena apareceu na cozinha, arrastando os chinelos, olhei para ela e baixei a cabeça. Pedi perdão pelo meu comportamento histérico dos últimos dias. Disse que percebi que estava muito estressada com o casamento e que não estava valorizando a ajuda e a companhia que elas estavam me oferecendo. Lorena parou, surpresa. Ela estreitou os olhos, procurando algum traço de sarcasmo. Mas eu sou uma boa atriz quando a minha sobrevivência depende disso. Mantive a expressão mansa, humilde. Ela sorriu, triunfante. Disse que finalmente eu estava caindo na real. Disse que sabia que, no fundo, eu não era uma má pessoa, apenas uma pobre coitada sem orientação, e que ela estava disposta a me moldar numa mulher decente se eu continuasse obedecendo. A partir desse dia, a humilhação tornou-se um ritual aceito. Elas testavam os meus limites a cada hora, e eu cedia, sorrindo e pedindo desculpas. Faltando uma semana para o casamento, cheguei em casa e encontrei a porta do meu armário, no quarto principal, escancarada. O meu vestido de noiva, que estava guardado numa capa protetora especial, não estava lá. O meu coração parou por um segundo. Corri para a sala. Lá estava Paula. Ela estava vestida com o meu vestido de noiva. O vestido, um modelo sereia de renda francesa que eu mandara fazer sob medida, estava esticado perigosamente no corpo dela, que era 2 números maior que o meu. As costuras gritavam sob a tensão do tecido. Paula rodopiava na frente do espelho, com uma taça de vinho tinto na mão, enquanto Lorena aplaudia do sofá. Ao me verem, Lorena fez um gesto para que eu parasse. Ela disse que elas estavam apenas fazendo um teste de qualidade, já que achavam o tecido muito pobre e queriam ver se aguentaria uma festa inteira. Paula riu e disse que o vestido até que ficava bonitinho, mas que faltava recheio quando eu o usava. Disse que no corpo dela, que tinha curvas de verdade, o vestido ganhava vida. Ela virou-se de costas para mim e pediu para eu fechar o zíper, que estava emperrado na metade das costas largas dela. Eu fiquei imóvel. Aquele vestido era o meu sonho materializado. Cada detalhe de renda tinha sido escolhido por mim. Vê-lo ali, violentado pelo corpo daquela mulher que me odiava, foi uma dor física. Paula insistiu, mandando eu fechar o zíper logo. Ela disse que eu servia melhor como camareira do que como noiva. Aproximei-me. As minhas mãos, frias como gelo, tocaram o tecido. Fingi tentar fechar. Puxei com força excessiva, sabendo exatamente o que aconteceria. O som de tecido rasgando ecoou pela sala. O zíper estourou, e a renda delicada das costas cedeu, abrindo um rasgo enorme de cima a baixo. Paula gritou e soltou a taça de vinho. O líquido vermelho voou em arco e aterrissou, não no chão, mas na cauda branca do vestido. A mancha espalhou-se rapidamente, como uma ferida sangrando no tecido imaculado. Lorena levantou-se num pulo. Ela veio para cima de mim,
o rosto contorcido de raiva, e me empurrou. Gritou que eu era uma invejosa desajeitada, que eu tinha rasgado o vestido de propósito, porque não suportava ver como ficava melhor na filha dela. Caí sentada no chão. Olhei para o vestido arruinado no corpo de Paula, manchado de vinho e rasgado. E então comecei a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era uma performance. Pedi perdão, soluçando alto. Disse que fui desajeitada, que estava nervosa. Implorei para que elas não contassem a John. Paula despiu o vestido ali mesmo, na sala, ficando apenas de roupa íntima, e chutou um monte de renda manchada para cima de mim. Ela disse que eu tinha sorte de John não estar em casa, ou ele veria que tipo de animal eu era. Disse que aquele vestido era um trapo de qualquer maneira, e que agora eu teria que me casar com qualquer coisa que achasse num brechó, o que combinaria muito mais com a minha classe social. Lorena chutou o vestido também, com nojo. Ela disse que eu dava azar. Disse que eu era uma nuvem negra na vida do filho dela, e que depois do casamento, ela faria questão de assumir o controle total das finanças e da casa, porque eu claramente não tinha capacidade mental para gerir nenhum guarda-roupa. Recolhi o vestido em silêncio e levei-o para o meu quarto. Quando fechei a porta, o choro cessou instantaneamente. Analisei o dano. Era irreparável. Ótimo. Eu não precisaria dele. Naquela noite, ouvi uma conversa através da porta fina. John havia chegado, e elas contavam a versão distorcida do incidente do vestido. Dizia-se que eu tinha surtado e tentado atacar Paula com uma tesoura, uma mentira criativa, e que o vestido rasgou na luta. Ouvi a voz de John. Ele não parecia zangado com a mentira absurda, parecia resignado. E então, ele disse as palavras que selaram o destino de todos naquela casa. John disse à mãe para ter paciência. Disse que só precisava aguentar mais alguns dias. Confessou que sabia que eu era insuportável e sem graça, mas que o apartamento era um ativo valioso e que eu tinha uma poupança considerável que passaria a ser patrimônio comum após a assinatura dos papéis. Ele disse, com todas as letras, que o plano dele era me engravidar rápido para me prender em casa e depois assumir o controle de tudo legalmente, alegando que eu estava mentalmente instável. Disse que, assim que tivessem o controle das minhas contas, poderiam comprar a casa de praia que a mãe tanto queria e me deixar trancada cuidando da criança enquanto eles aproveitavam a vida. Ele chamou-me de investimento a longo prazo. Disse que casar comigo era um sacrifício necessário para garantir o conforto da família dele, já que ele mesmo não tinha conseguido acumular nada na vida por azar nos negócios. Aquelas palavras foram a chave que faltava. Não era apenas crueldade gratuita, era um plano premeditado de roubo e subjugação. Eles queriam a minha vida, o meu dinheiro e a minha sanidade. Eles me viam como gado. No dia seguinte, coloquei a fase final do meu plano em ação. Procurei John no café da manhã. Ele mal olhou para mim. Com as mãos trêmulas, fingidas, entreguei-lhe uma pasta de documentos. Disse-lhe, com voz baixa e submissa, que o incidente do vestido me fez refletir. Disse que eu sentia que não estava à altura da família dele e que queria provar o meu amor e a minha confiança. Disse que aqueles papéis eram rascunhos que eu tinha pedido ao meu advogado para preparar, passando a escritura do apartamento para o nome dele como presente de casamento e dando a ele procuração total sobre os meus bens. Os olhos de John brilharam com uma ganância que ele não conseguiu disfarçar. Lorena parou de mastigar a torrada e inclinou-se para a frente, como um abutre farejando carniça. Paula largou o celular. John pegou a pasta. Ele folheou os papéis rapidamente. Eram documentos densos, com linguagem jurídica complexa. Eu sabia que ele não leria as entrelinhas. A preguiça intelectual dele era a minha maior aliada. Disse a ele que só precisávamos ir ao cartório na sexta-feira, véspera do casamento, para reconhecer as firmas e tornar tudo oficial. Disse que queria entrar no casamento sem meu ou seu, apenas nosso, como a mãe dele tinha me ensinado. Lorena levantou-se e, pela primeira vez, abraçou-me. O cheiro dela era repugnante, mas eu aguentei. Ela disse que finalmente eu tinha entendido o espírito da família. Disse que estava orgulhosa de mim e que talvez,
houvesse salvação para a minha alma mesquinha. Paula comentou que até que eu não era tão burra quanto parecia, e que agora que eu tinha tomado essa atitude, elas poderiam até me emprestar algum vestido velho dela para eu não casar pelada. John sorriu para mim. Foi o sorriso mais falso que já vi. Ele disse que eu tinha tomado a decisão certa e que ele cuidaria de tudo muito melhor do que eu. Disse que agora eu poderia relaxar e ser apenas a mulherzinha do lar que eu nasci para ser. Eles morderam a isca. Engoliram o anzol, a linha e a chumbada. O que eles não sabiam, porque a arrogância os cegava, era que aqueles documentos não eram o que pareciam. Eu sou tradutora juramentada nas horas vagas. Eu conheço a linguagem dos contratos melhor do que qualquer um deles. No meio daquele palavreado jurídico denso, escondidas em cláusulas que eles não tiveram a paciência de ler, estavam as sentenças da própria destruição deles. Eles achavam que estavam assinando a posse da minha vida. Mas, na verdade, estavam assinando a confissão das suas dívidas futuras e a renúncia de tudo o que possuíam. A semana passou voando. Eles estavam eufóricos. Tratavam-me com uma condescendência quase carinhosa, como se trata um animal de estimação estúpido que finalmente aprendeu um truque. Na sexta-feira de manhã, fomos ao cartório. John assinou tudo sem ler, sorrindo para a mãe. Lorena assinou como testemunha, com aquele ar de soberania. Paula também assinou, rindo e dizendo que a minha letra era feia. Quando saímos do cartório, John guardou os documentos na pasta dele, sentindo-se o rei do mundo. Ele disse que iríamos comemorar com um almoço caro e que pela primeira vez ele pagaria, usando o nosso cartão de crédito, é claro. Eu sorri. O meu sorriso era genuíno agora, porque eu sabia que aquele era o último dia de paz da vida deles. A vingança não seria apenas tirar o que eles queriam de mim. Seria tirar o chão onde pisavam, o teto que os cobria e o ar que respiravam. Eu tinha preparado uma surpresa para a cerimônia de casamento que faria o rasgo no meu vestido parecer um arranhão superficial. Amanhã seria o grande dia. O dia em que a noiva entraria de branco e a família do noivo sairia no vermelho, destruída e sem rumo. O cenário estava montado, as luzes estavam posicionadas. Era a hora do espetáculo. O dia do meu casamento amanheceu com um céu azul límpido, um contraste insultuoso com a tempestade que eu estava prestes a desencadear. Acordei no meu escritório apertado, sentindo o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Não era para mim, é claro. Lorena e Paula estavam tomando o café da manhã dos campeões, agindo como se fossem a realeza daquele pequeno reino que haviam usurpado. Levantei-me com uma calma que desconhecia possuir. Hoje era o dia. O dia em que eu me casaria com John. Ou melhor, o dia em que eles acreditavam que consagrariam o golpe final contra o meu patrimônio. Ao sair do quarto, encontrei a sala transformada num salão de beleza improvisado. Cabeleireiros e maquiadores, contratados com o meu dinheiro, é claro, trabalhavam freneticamente em Lorena e Paula. Lorena estava sentada na minha poltrona favorita, com rolos no cabelo e uma taça de mimosa na mão. Ao me ver, ela soltou aquela risada arranhada. Comentou que a noiva finalmente havia acordado e que eu deveria me apressar, pois o maquiador teria pouco tempo para tentar fazer um milagre no meu rosto abatido. Ela disse que, como matriarca, precisava estar impecável, pois seria o centro das atenções ao lado do filho. Paula, sentada ao lado, já estava com a maquiagem quase pronta. E lá estava ele. O meu colar de ametistas. Ela o usava novamente, descaradamente, sobre um roupão de seda branca. Engoli a bile que subiu à minha garganta. Sorri. Um sorriso tímido, de cabeça baixa, o papel que eu vinha interpretando com perfeição oscariana. Disse a elas que não precisavam se preocupar comigo. Disse que eu mesma faria a minha maquiagem e cabelo, pois queria economizar para a nossa nova vida. Lorena aprovou com um aceno de cabeça, dizendo que era bom ver que eu já estava praticando a austeridade que seria necessária para manter a casa, enquanto elas desfrutavam do luxo que mereciam. Voltei para o quarto e tranquei a porta. A transformação começou. Não usei a maquiagem barata que elas esperavam. Tirei do fundo de uma gaveta falsa o meu estojo profissional.
Fiz uma maquiagem impecável, que realçava os meus olhos com uma frieza cortante. O cabelo, prendi num coque clássico e severo. E o vestido? Ah, o vestido! Elas pensavam que eu usaria um trapo qualquer, ou o vestido rasgado remendado. Mas eu tinha um plano de contingência. Semanas antes, quando percebi a índole daquelas mulheres, eu havia encomendado um segundo vestido, um modelo simples de seda pura, elegante e discreto, que mantive guardado na casa de uma amiga de confiança. Ela o trouxera naquela manhã, escondido numa mala de equipamentos de fotografia, já que ela seria a fotógrafa oficial do evento. Vesti-me. Olhei-me no espelho. A mulher que me encarava de volta não era a Emma, a tradutora passiva. Era a Nêmesis, a deusa da vingança retributiva. Peguei a pasta de documentos, as cópias autenticadas do que eles assinaram no dia anterior, e coloquei dentro de uma bolsa de mão elegante. A cerimônia seria num pequeno salão de festas que John escolhera. Ele insistiu num local caro, para impressionar os sócios, embora eu soubesse que ele não tinha sócio nenhum, apenas conhecidos de bar. Cheguei ao local separadamente, num carro de aplicativo, enquanto eles foram na limusine que eu paguei. Ao entrar no salão, vi a decoração. Era tudo o que eu detestava. Flores de plástico excessivas, luzes coloridas de mau gosto e música alta demais. John estava no altar, conversando com a mãe. Ele usava um terno italiano que custou 3 meses do meu salário. Lorena estava ao lado dele, vestida num dourado berrante que a fazia parecer um bombom embrulhado. Paula estava na primeira fila, exibindo o meu colar e sorrindo para os convidados, como se fosse a dona da festa. A marcha nupcial começou a tocar. As portas se abriram. Caminhei pelo corredor. Não olhei para os convidados. Os meus olhos estavam fixos em John. Ele sorria, um sorriso presunçoso, de quem vê um cofre ambulante caminhando em sua direção. Ele via cifrões, não uma mulher. Quando cheguei ao altar, a música cessou. O celebrante, um homem baixo e suado que John arranjara, começou a falar aquelas platitudes sobre amor e união. Lorena, posicionada logo atrás de John, sussurrou alto o suficiente para eu ouvir, dizendo para eu endireitar a postura porque parecia uma corcunda. O celebrante perguntou se John aceitava me receber como esposa. John disse, sim, com uma rapidez voraz. Então, o celebrante virou-se para mim. Perguntou se eu, Emma, aceitava John como meu legítimo esposo. O silêncio tomou conta do salão. 1 segundo. 2 segundos. 5 segundos. Olhei para John. Olhei para Lorena. Olhei para Paula e para o meu colar no pescoço dela. Aproximei-me do microfone. A minha voz saiu límpida, firme, amplificada pelas caixas de som, ecoando por todo o ambiente. Disse que, antes de responder, precisava fazer um agradecimento especial à família do noivo, que nas últimas 4 semanas me ensinou o verdadeiro significado de posse, propriedade e valor. John franziu a testa, confuso. Lorena deu um passo à frente, alarmada com a quebra de protocolo. Continuei, dizendo que a lição mais valiosa que aprendi com Lorena foi que contratos são sagrados e que a família deve sempre garantir o seu futuro financeiro. Por isso, eu estava tão feliz por termos assinado aqueles papéis no dia anterior. John relaxou e sorriu para a plateia, achando que eu estava fazendo um discurso de submissão pública. Mal sabia ele. Abri a bolsa de mão, tirei os documentos. Disse ao microfone que, infelizmente, houve um pequeno erro de interpretação por parte do meu noivo. Expliquei, para todos ouvirem, que os documentos assinados ontem não eram uma transferência dos meus bens para ele. Eram, na verdade, uma confissão de dívida, com garantia real hipotecária. O sorriso de John vacilou. Lorena ficou pálida sob a base pesada. Expliquei didaticamente, como se traduzisse um texto difícil para uma criança, que ao assinarem aqueles papéis sem ler, cegos pela ganância, John e sua mãe, como sua fiadora solidária, reconheceram uma dívida de R$ 400.000 para comigo. Essa dívida era referente a serviços de consultoria doméstica, aluguel retroativo pela ocupação do meu imóvel, danos morais e materiais, e a quebra de contrato de um noivado
que tecnicamente, segundo as cláusulas que eu inseri, já estava dissolvido no momento em que ele tentasse assumir o controle dos meus bens. Revelei que a cláusula quarta do contrato, a qual Lorena assinou com tanto gosto pensando ser a escritura do meu apartamento, na verdade colocava a casa dela, o único bem que a família possuía, herdado do falecido marido, como garantia total e irrevogável do pagamento dessa dívida. Um murmúrio correu pelo salão. John tentou arrancar o microfone da minha mão, mas eu recuei. Disse, elevando a voz, que como a dívida vencia imediatamente no caso de tentativa de fraude ou má-fé, o que ficava comprovado pela tentativa dele de me interditar, plano que gravei no meu celular na noite do vestido rasgado, eu já havia executado a garantia naquela mesma manhã. Olhei nos olhos de Lorena e disse que, neste exato momento, um oficial de justiça e um chaveiro estavam na casa dela, trocando as fechaduras, exatamente como ela fez com a minha. A casa dela agora era minha. O grito que Lorena deu não foi humano. Foi um uivo de animal ferido. Ela avançou para cima de mim, mas tropeçou na cauda do vestido dourado e caiu de joelhos. John estava paralisado, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Ele gaguejou, dizendo que aquilo não era possível, que ele tinha lido, que eu disse que era um presente. Respondi friamente que ele deveria ter lido as letras miúdas em vez de contar o dinheiro que não tinha. Disse que a arrogância dele foi a caneta, mas a ganância foi a tinta. Virei-me para Paula, que estava estática na primeira fila, com as mãos no pescoço, tentando cobrir o colar. Desci do altar. Caminhei até ela. O salão estava em silêncio absoluto. Parei na frente da minha cunhada. Estendi a mão. Disse-lhe, com voz baixa e mortal, que ela tinha 3 segundos para tirar o colar da minha avó e colocá-lo na minha mão, ou eu incluiria o nome dela no processo criminal por furto qualificado que eu já tinha redigido e que seria protocolado na segunda-feira. Paula tremia tanto que não conseguia abrir o fecho. Tive que esperar enquanto ela se debatia com a joia, chorando e borrando a maquiagem. Finalmente, o colar se soltou. Ela o depositou na minha palma. A sensação do metal frio e das pedras pesadas voltando para mim foi o momento de maior triunfo da minha vida. Voltei-me para John, que agora chorava copiosamente, agarrando a barra do meu vestido. Ele implorava. Dizia que me amava, que foi tudo ideia da mãe dele, que podíamos rasgar os papéis e começar do zero. Afastei-me, puxando o mau vestido das mãos sujas dele. Disse-lhe que não havia nós. Disse que o apartamento dele, ou melhor, o meu apartamento, estava sendo dedetizado naquele momento para remover qualquer traço da existência deles. As malas deles estavam na portaria, na calçada, onde pertenciam. Disse a ele que o casamento estava cancelado e que ele deveria arranjar um bom advogado, embora eu duvidasse que ele pudesse pagar um, já que agora ele devia 400 mil reais à sua ex-noiva e não tinha onde cair morto. Dei as costas e saí do salão. A última coisa que ouvi foi o som de Lorena gritando insultos e desmaiando, enquanto os convidados, a maioria pessoas que eles queriam impressionar, sacavam os celulares para filmar a desgraça. Saí para o sol da tarde. Respirei fundo. O ar nunca tinha sido tão doce. Nos meses que se seguiram, a destruição deles foi absoluta e meticulosa. Eu não precisei fazer mais nada, além de deixar a lei seguir o seu curso. O contrato que John assinou era blindado. Eu usei o meu conhecimento de tradução jurídica para redigir cláusulas que eram armadilhas lógicas perfeitas. Ele contestou na justiça, é claro, alegando que foi enganado. Mas o juiz, um homem severo que não tolerava malandros, ao ver as provas, os áudios que gravei das humilhações, as fotos do meu trabalho destruído, o testemunho do porteiro sobre a invasão, não apenas validou o contrato como condenou John por litigância de má-fé. A casa de Lorena foi a leilão para pagar a dívida. Eu a arrematei por um valor irrisório, usando o próprio crédito da dívida. Ironicamente, vendi a casa semanas depois para uma construtora que queria demolir tudo para fazer um prédio. O lar ancestral dos arrogantes virou entulho. John perdeu o emprego. A notícia do escândalo no casamento se espalhou. A empresa onde ele trabalhava, num cargo medíocre que ele inflava para parecer importante,
Não quis manter um funcionário envolvido em fraude patrimonial e escândalo público. Mas a vingança pessoal, aquela que aquece a alma nas noites frias, veio 6 meses depois. Eu estava caminhando pelo centro da cidade, saindo de uma livraria com uma nova encomenda de traduções. A vida estava boa. O meu apartamento estava reformado, livre do cheiro de baunilha barata e da energia pesada deles. Eu havia trocado todas as fechaduras por modelos digitais de última geração. Passei por uma daquelas lojas de compro ouro e penhores, lugares tristes onde sonhos quebrados são trocados por trocados. E lá estavam elas. Lorena e Paula. Elas estavam discutindo na calçada, na frente da loja. Estavam irreconhecíveis. Lorena, que sempre se gabava de suas roupas de marca, provavelmente falsificadas, vestia um casaco de lã puído e chinelos. O cabelo, antes tingido e armado, estava branco na raiz e oleoso. Paula estava ainda pior. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. A arrogância tinha desaparecido, substituída por uma expressão de cansaço perpétuo e amargura. Parei a uma distância segura e observei. Paula segurava uma bolsa, uma daquelas réplicas baratas que ela adorava, e tentava convencer o homem da loja a comprar um relógio. O homem balançava nossa cabeça, dizendo que era falso e não valia nada. Lorena gritava com a filha, chamando-a de incompetente, dizendo que a culpa era dela por terem perdido tudo. Paula gritava de volta, dizendo que a culpa era da mãe, que quis brincar de dona da casa, e assinou o que não devia. Era uma cena patética. As duas leoas, que um dia rugiram na minha sala, agora eram hienas brigando por restos. Então, John apareceu. Ele saiu de uma lanchonete barata na esquina, carregando 3 salgados gordurosos em sacos de papel. Ele estava magro, com a barba por fazer, vestindo uma camiseta promocional de alguma marca de cerveja. O príncipe tinha virado sapo, e nem precisou de beijo, apenas de um choque de realidade. Eles se agruparam na calçada, dividindo a comida com voracidade, sem a menor etiqueta. Decidi que era a hora do ato final. Aproximei-me. O som dos meus saltos no asfalto fez com que olhassem. Quando me reconheceram, pararam de mastigar. O medo nos olhos deles foi visceral. Pare! Olhei para eles de cima a baixo, com o mesmo olhar de desprezo que Lorena me lançou no dia em que invadiu o meu apartamento. John tentou se endireitar. Ele limpou a boca com as costas da mão e deu um passo na minha direção. Ele tentou falar. Disse o meu nome, com uma voz rouca e suplicante. Disse que sentia minha falta. Disse que eles estavam morando num quarto de pensão, os 3 juntos, dormindo em colchões no chão. Disse que a mãe estava doente, com pressão alta, e que não tinham dinheiro para os remédios. Ele apelou para a minha bondade. Disse que sabia que eu não era má, que eu tinha um bom coração e que se eu pudesse dar apenas uma ajuda, qualquer coisa, para eles recomeçarem. Lorena, surpreendentemente, não me insultou. Ela baixou a cabeça e chorou. Paula desviou o olhar, envergonhada. Abri a minha bolsa. John olhou com esperança. Talvez ele achasse que eu puxaria um maço de dinheiro. Tirei de dentro da bolsa uma pequena nota fiscal. Era o recibo da lavanderia especializada, onde mandei limpar o tapete persa, que Paula tinha manchado com esmalte meses atrás. Estendi o papel para John. Disse-lhe que, revendo as contas finais da execução da dívida, percebi que tinha esquecido de cobrar a limpeza do tapete. O valor era de R$ 250. Disse que, como sou justa, não cobraria juros se ele me pagasse agora. John olhou para o papel, incrédulo. A esperança nos olhos dele morreu, substituída por um desespero profundo. Ele disse que não tinha dinheiro. Disse que aquele salgado era a única refeição do dia. Sorri. Guardei o recibo de volta na bolsa. Disse que era uma pena. Avisei que, nesse caso, teria que acrescentar o valor ao montante da dívida remanescente, que ainda estava sendo descontada diretamente do salário mínimo que ele ganhava no seu novo emprego de repositor de mercado. Informação que eu obtive facilmente, pois monitorei cada passo da decadência deles. Olhei para Lorena e disse que esperava que ela estivesse aproveitando a convivência familiar intensa naquele quarto de pensão, exatamente como ela queria. A família unida, sem intrusos.
Disse a Paula que o vestido de noiva rasgado foi doado para uma companhia de teatro que precisava de figurino para uma peça de terror, o que achei muito apropriado. Antes de ir embora, cheguei bem perto de John e sussurrei, para que só ele ouvisse. Disse que a diferença entre nós nunca foi o dinheiro. A diferença é que eu construí o meu castelo com pedras que carreguei, enquanto ele tentou construir o dele roubando as pedras dos outros. E castelos roubados não têm alicerce. Virei as costas e caminhei. Não olhei para trás. Não precisei. Eu sabia que eles estavam lá, parados na calçada, sentindo o peso esmagador das consequências. Eles eram o passado. Um erro de cálculo que foi corrigido com juros e correção monetária. Cheguei ao meu apartamento. A chave girou suavemente na fechadura. Entrei. O cheiro de lavanda e cera de madeira antiga me recebeu. O silêncio era absoluto, perfeito, acolhedor. Fui até a estante e peguei uma taça da minha coleção de cristal intacta. Servi um vinho tinto, da mesma safra que Paula desperdiçou no meu vestido. Sentei-me na poltrona. O colar de ametistas da minha avó repousava sobre a mesa de centro, limpo, brilhante, recuperado. Ergui a taça num brinde solitário. A justiça, a paciência e, acima de tudo, ao doce, gelado e implacável sabor da vingança.